Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja comigo, com você, cada um de nós. E eu quero assim refletir com você o livro de Provérbios. A riqueza que traz no livro de Provérbios. Aliás, não só no livro de Provérbios, se você vê lá os livros Salmo, Sabedoria, Eclesiastes, daí por diante, né? São sabedoria, ensinamentos profundos para a nossa caminhada de fé e para a nossa vida cristã como filho amado de Deus. É um conselho, Deus dando um conselho para cada um de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo para iluminar, para nos conduzir. Antes de nós rezar o Espírito Santo e invocar a Trindade Santa, eu peço que você compartilhe. Deixe o teu like, o teu joinha, né? Faça parte dessa missão evangelizadora, compartilhando, deixando o teu like, né? Não se esqueça de deixar seu like. Seus comentários vão ajudar muito a gente melhorar, crescer no canal. Na verdade é isso, a gente crescer na evangelização. E é isso que eu quero de você, amada irmã. Compartilhe o máximo que você puder, deixa o teu like, pede a alguém da tua família para se inscrever no canal Católico Itamar Monteiro. Vamos atingir a meta, tá certo? E hoje nós vamos refletir aqui no livro de Provérbios. Vamos ver? Primeiro capítulo de Provérbios. Quem escreveu Provérbio, né? Provérbio vai dizer bem claro, já no início, no primeiro capítulo diz, olha, Provérbio de Salomão. Salomão era filho do rei Davi, rei de Israel. Salomão também foi rei, né? Então, Davi, rei de Israel. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender a palavra sensata, para adquirir as lições do bom senso e da justiça, e da equidade, e da retidão, para dar simples discernimento ao adolescente, a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará seu saber. Olha que palavra linda. Que o sábio escute para aumentar mais ainda o seu saber, a sua inteligência, a sua sabedoria. E não caia no orgulho, né? E demais. Aos adolescentes, a ciência e a reflexão, né? A ciência de compreender o que Deus quer para ti. Refletir, que o sábio escute, aumente o seu saber, e o homem inteligente adquira prudência. O homem inteligente adquire prudência, seja prudente. O homem inteligente se torna prudente na graça de Deus. Deus vai conduzindo o seu povo. É um povo de Deus que busca, né? A sabedoria divina, o saber de Deus, através da graça do Espírito Santo, não é a sabedoria do mundo. É diferente, totalmente. Vamos dizer assim, é adversa, né? E demais. Para compreender o provérbio, alegoria, as máximas do sábio e seus enigmas, e tornar-se e o temor ao Senhor e o príncipe da sabedoria. O insensato despreza a sabedoria e a instrução. No finalzinho aqui do versículo 7 ele diz uma coisa, olha. O insensato despreza a sabedoria e as instruções. As instruções de Deus, as orientações de Deus. Aqui, o provérbio está nos ensinando como eu continuar, caminhar, ser um homem prudente, temperante, né? Firme na convicção de fé, prudência no que eu vou fazer, no que eu vou dizer,
para não falar besteira e também não fazer besteira, porque aí caía no contra-testemunho daquilo que você diz, daquilo que você fala. Por isso que é importante a gente pedir a Deus sabedoria. Salomão, quando Deus perguntou para Salomão, o que é que tu queres? O que foi que Salomão pediu? Ele pediu reino, riqueza? Não, ele disse, Senhor, que tu me dê sabedoria. E a sabedoria de Deus te leva a você crescer, tanto espiritual como físico. Fisicamente, Salomão foi um grande apogeu, né, no seu reinado, um reinado de grande apogeu, como diz lá no Mateus. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, que não semeia nem ceifa, os passos. Lá na Bem-aventurança vai falar sobre isso, né? Cita Salomão no auge da sua glória. Vamos lá, meus irmãos. A primeira exortação do sábio fugir da companhia dos maus. Aqui, uma exortação. O que é exortação? Puxando de orelha. É o pai chegar para o filho e dizer assim, ó, não faça isso, que isso aqui é errado. Está exortando o filho, né, para que ele ande no caminho certo, para que ele não se perca no caminho. Porque a caminhada, meus irmãos, a caminhada é longa. Se a caminhada fosse 3 dias de caminhada, estava bom, é suficiente, era uma beleza. Mas a caminhada na igreja, na fé, em Deus, é até quando você morrer. Você precisa estar firme e constante na fé. E se cair, ter a humildade e pedir a Deus a força para se levantar. Como diz aqui, né? Pedir a graça de Deus para se reerguer. O problema é que muitas vezes quando a pessoa cai, abandona tudo. Não pede ajuda dos irmãos, não vai mais para a igreja, não busca mais rezar. Então, a exortação não é, eu estou exortando porque eu quero o mal. Não, Deus nos exorta porque Deus nos ama. A exortação de Deus é uma exortação amorosa de amor, para que a gente se encontre com Ele. Um pai não exorta um filho, não briga com o filho, não vai no filho, não dá um puxarrão de orelha, umas palmatoradas nele. Não é porque o pai é ruim, é porque o pai o ama, o filho, e não quer ver aquele filho no erro, ou cair, ou se destruir por completamente, como diz. Quando os pais não os ensinam, o mundo ensina. Meus irmãos, e aprender com o mundo é doloroso. Digo para você com experiência própria. A gente sofre que nem sovaco de aleijado, como diz a história do cara, né? Porque carrega a muleta, aquela coisa toda. Sofre demais. Graças a Deus que às vezes muitos se reerguem na fé em Deus, mas muitos se perdem. Então a exortação, ela nos ajuda. Um padre, quando exorta na palavra, quando exorta individualmente, um diácono, quando exorta na palavra individualmente, um responsável, um pastor, um responsável pelo grupo, um movimento, quando ele exorta, não é porque ele quer o mal, é porque ele quer o seu bem. Então a exortação, ele vai dizer, fugir da companhia dos maus. Olha, quanto mais eu me uno a pessoas boas, pessoas que rezam, pessoas da igreja, pessoas realmente, que nem todos, sou sincero, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Diz lá Jesus em Mateus 21, 7 em diante. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aquele que sim faz a vontade de Deus.
E ele disse: Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei demônio, fiz isso, nem te conheço, afasta de mim, maldito, amaldiçoado. Né? Palavra pesada, forte, mas é real. Né? Então, devemos buscar pessoa que realmente inspire a graça, inspire confiança, que realmente viva. Né? Buscar se aproximar de pessoas que levem você para Jesus Cristo. Não é eu não quero ninguém para mim. Já digo isso várias vezes. Não quero ninguém. Eu quero as pessoas para Jesus. Eu quero você conquistar o seu coração. Aliás, o Espírito Santo quer conquistar o seu coração para Jesus. Nossa Senhora quer conquistar você para Jesus. Jesus quer conquistar você para lhe salvar, para libertar, para restaurar. Jesus exortou. Você vai ver na passagem bíblica, em vários cantos, Jesus exortando as pessoas. Olha lá o que diz Pedro, né? Disse para Pedro: afasta de mim, Satanás. Palavra pesada em cima de Pedro. Porque Pedro disse: Senhor, que isso não aconteça contigo. Jesus falava da crucificação. E Jesus disse: afaste de mim, Satanás, porque essas palavras não são tuas. Meus irmãos, quando a gente se aproxima de pessoas que só fala de coisa ruim, negativismo, maldade, violência, isso, aquilo atrapalha a nossa vida espiritual. E a gente acaba se enchendo do que é ruim. Quando você se aproxima de Deus, que você vai para diante do Santíssimo, o que é que acontece? Traz paz ao teu coração, tranquilidade. Aqui ele diz, versículo 8: ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Se todo filho, se eu, Itamar, tivesse ouvido as instruções do meu pai e da minha mãe, eu não tinha feito o que eu fiz na minha vida. Os erros, não tinha quebrado a azuenta, a cara, como diz o cearense, azuenta, né? Esse linguajar bem quebrado a azuenta, como eu quebrei, por falta de quê? De ouvir aquilo que o meu pai dizia, aquilo que a minha mãe falava. Por isso ele diz: ouve, meu filho, as instruções de teu pai, não despreze o ensinamento de tua mãe. Um pai ou mãe não ensina coisa ruim para os filhos nunca. Por ruim que seja o pai ou a mãe, ele não quer o ruim para os filhos, ele só quer o bom para os filhos. Se o pai bebe, mas ele não quer que o filho beba. Se o pai joga, mas ele não quer que o filho jogue. Ele quer algo bom. Eu nunca tive estudo, nunca terminei o Fundamental 1. Acho que é Fundamental 1, se eu não me engano. Se não for, me desculpe, que eu nunca terminei a quinta série do Fundamental. Acho que é Fundamental 1. É isso mesmo. É primeiro e segundo grau. É isso. Tá entendendo? Nunca terminei. Mas não foi falta de orientação, não foi ignorância minha. E hoje muitas vezes sinto falta, né? Mas Deus me levou a uma coisa que foi eu estudar, ler a Bíblia, estudar o Catecismo da Igreja Católica, e buscar livro para ler, para estudar, aprender de Deus. Então eu comecei a buscar as coisas de Deus. Não despreze o ensinamento de uma mãe. A mãe, quando diz uma coisa para você, meu irmão, é Deus falando, é Nossa Senhora te falando. Quando o pai fala, é Deus que está falando através do seu pai. Demais, isso será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça, um diamante, uma coroa de graça na sua cabeça, de bênção na sua cabeça. Olha, meus irmãos, a instrução das pessoas que têm os cabelos brancos. Eu não. Meus cabelinhos, não. Mas aquelas pessoas que têm 80, 60, 70, a vivência, a experiência de vida conta muito. E hoje nós temos uma juventude que despreza a orientação dos mais velhos. Triste isso. Não toma bênção o pai ou a mãe.
Abença pai, abença mãe, abença tio, abença tia. Né? Até nós acabando, deixando de tomar bênção. Quando o pai ou a mãe diz, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoa você, porque a sua mãe e o seu pai lhe pediu. Um diadema na tua cabeça e um colar de pérola, um colar para o teu pescoço. Olha aí a grandeza. Meu filho, se pecadores que quiserem reduzir-te, não consistas no pecado. Se algum pecador que quiser te seduzir, que quiser levar para o caminho errado, não faça isso. É um conselho meu, e um conselho aqui de Provérbio, muito mais sábio. Quanta besteira eu fiz por causa de amizade, por causa de pessoas que convidavam para fazer coisas erradas. Oh, meu Jesus, misericórdia de mim. Deus teve muita compaixão de mim. A misericórdia de Deus foi lá no poço, na lama que eu me encontrava, para me resgatar novamente. Na escuridão, a luz chegou lá e iluminou meu coração. Que pena que eu busquei a Deus, não no momento do amor, mas no momento da dor. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, porque Deus me alcançou. Eu não quis vir pelo amor, foi obrigado eu vim pela dor. Porque Deus te dá meios para que você possa retornar aos braços do Pai como filho pródigo. Não seja esse filho pródigo que desvia o caminho de Deus para entrar no caminho do ímpio, do pecador, do perverso, do malvado. Demônio veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para lhe dar uma vida nova, uma vida plena, cheia da graça de Deus. E ele diz, se te disserte, vem conosco, fazemos emboscada para derrubar sangue e armamento cilada ao inocente sem motivo. Olha, os conselhos do ímpio é um conselho perverso e destruidor. É um conselho que acaba destruindo a alma e a vida da pessoa. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta, irmão. Tu só faz tudo que teu pai quer, faz tudo que a tua mãe pede, faz tudo que o teu coordenador pede, faz tudo que o teu padre pede. Deixa de ser besta. Você não está sendo besta não, você está sendo sábio. Você está se enchendo de graça e sabedoria. Porque isso é que Deus quer para a sua vida. É você ser homem de Deus, mulher de Deus. E esses conselhos rejeita, abomina eles. Quando a pessoa hoje traz um conselho ruim para mim, que não é do agrado do coração de Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E demais no versículo 12, como a região dos mortos devora os vivos, inteiro como aquele que desce da cova, nós aclaremos toda sorte de coisas preciosas. Nós deixaremos nossas casas de despojos. Tu destruirás a tua parte conosco. Desculpa. Tu desfrutarás da tua parte conosco. Uma só será a bolsa comum de todos. E não antes com eles. Não andes com eles. Afasta teus passos de suas sedas, porque seus passos dirigem para o mal, leva para a morte. E quantos irmãos e irmãs nós estamos vendo hoje ser condutores, portadores do mal. Tem prazer de levar os filhos de Deus para a destruição. Como diz o grande Padre Jonas Abibes, fundador da Canção Nova, esse saudoso grande homem de Deus, ele dizia: você que levou uma pessoa a pecar, agora traga 100 para Deus.
interessante. Reverter 100 vezes mais em busca da evangelização. Porque o estrago, quando a gente leva uma pessoa para o mundo, o estrago é grande. Pode levar aquela alma a se perder. Por isso, meu irmão, não ande no caminho do mal. Não ande no caminho do ímpio, do pecador, do injusto. Né? Porque a pessoa foi injusta com o outro, fraudou, eu vou fazer a mesma coisa, pagar a mesma moeda. Não! Não faça isso. Olha o ensinamento de Jesus. Se alguém te bate na face, numa face oferece a outra. Se alguém te pede para andar 1000 passos, anda com ele 2000. Se alguém pede uma túnica, dá a ele. Pede um manto, dá a túnica. Se Deus pede que a gente perdoe, que ame, é difícil? É. Mas pela graça de Deus, pela busca de oração, Deus conduz. Deus ilumina, porque Deus é amor. E ele continua dizendo para nós, meus irmãos: porque seu passo dirige para o mal, e a presença derrama sangue, debate, se lança a rede, diante daqueles que têm asas. Ele mesmo arma emboscada contra os seus próprios sangue. Ele mesmo cai nas suas armadilhas. Né? Olha, observe que quando a pessoa vive no mal, que vive no pecado, ele não só quer ele só ver no pecado só ele quer levar o máximo que ele puder. Quando ele vê que ele vai morrer, ele quer levar outros à morte. Por isso, você jovem, observe a palavra de Deus. Escute, ouça o que os mais velhos têm para lhe ensinar, para lhe orientar. Não permita que os maus conselhos te direcionem os teus passos, mas permita que a luz do Espírito Santo te conduza. E demais, tal é a sorte de tal homem. A vida de riqueza arrebenta a vida daquele que o detém. Né? Aquela coisa que diz a palavra do Senhor, diz, né? Muito forte isso, Jesus. Buscar Deus e a riqueza, o dinheiro. Não se virá dois senhores, ou ama um ou despreza o outro. Buscar o caminho de Deus é o caminho estreito, é o caminho de conversão, de mudança, de radicalidade. Não é um caminho largo que leva à perdição. Está lá em Mateus. Vai falar de dois caminhos. E o caminho de perdição, meu irmão, destrói a vida e a alma de qualquer um de nós. Continuando, Salomão falando para nós, dando esse conselho: entra em casa da sabedoria e personificada. A sabedoria aclama na rua. Uma pessoa sábia, inteligente, sábia de Deus. Todo mundo procura aquela pessoa para conversar. É impressionante isso. É grandioso. Eu, quando sei que uma pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa sábia de Deus, eu gosto de conversar com a pessoa. E o tempo passa para a gente, aquilo é um tempo muito curto. Quando a gente cuida, já está de noite. É impressionante. Por quê? Porque alimenta a alma da gente. As palavras de uma pessoa de oração, as palavras de uma pessoa sábia, dá aquilo conforto, traz paz ao coração. Porque aquela pessoa está cheia de Deus, está cheia do amor de Jesus Cristo. Eleva a voz nas praças, né? E a pessoa ruim também. Olha, observe, quando uma pessoa é mal, diz assim: olha, fulano, o pai dele é tão bom e ele é tão ruim, não presta para nada, reaco, ruim, engana todo mundo. Quando a pessoa é boa, diz assim: olha, como eu queria que o meu filho fosse que nem Cicrano, fulano, uma pessoa de Deus, uma pessoa da igreja, uma pessoa temente a Deus, prudente. Não é isso?
É uma reflexão, você pode refletir. É o que eu estou fazendo, uma reflexão, né? Chama nas esquinas e nas encruzilhadas. Na estrada das portas das cidades, ele faz ouvir a sua voz. Até quando zomba se comparecerão na zombaria? Até quando? Ele vai dizer, até quando esse povo vão continuar zombando? Meus irmãos, nós estamos vendo tanta profanação ao sagrado. Profanação ao sagrado, as coisas religiosas, as coisas sacras. Né? O que é sagrado? As profanações. O nome de Deus, o nome de Deus tem que ser respeitado. O povo de Deus no Antigo Testamento não falava o nome de Deus em vão, e diz, não fale o nome de Deus em vão. Não proclame o nome de Deus em vão. Muitas vezes as pessoas falam no nome de Deus para mentir, para justificar mentir, o erro. Triste. Obrigado, Senhor, porque tu tens misericórdia de mim e de você. Você que está assistindo, que está ouvindo isso aqui, Deus está tendo misericórdia de mim e de você. Quer que você caminhe no caminho do justo. Demais. Até quando, insensato, amareis a tolice? Até quando o insensato continua amando as burrice, as tolice e as coisas do mundo? Até quando? Até ele ser tocado pela graça de Deus. Até ele se converter, até mudar de vida. Porque triste é real, é realidade, é verdade. Muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, Senhor, mas só pela boca para fora. Deus está tão longe do nosso coração. Só falamos o nome de Deus pela boca, da boca para fora. Lembre da palavra Mateus 7:21. Nem te conheço, afaste de mim, maldito, porque tive fome, não me deste comer, tive sede. E lá no 25, Mateus 25 vai dizer, completar. Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Estava nu, não me vestisse. Estava preso, não fosse me visitar. Estava doente, não fosse lá em casa. Olha, o ato de caridade, de bondade, até quando esse povo continuar se gloriando dos seus pecados, das suas travessuras, das suas maldades, até ser tocado por Deus. Eu me alegro demais quando leio no Evangelho que os apóstolos dizem, Senhor, vamos arrancar o joio que nasceu no meio do trigo. Jesus disse, não faça isso. Deixe lá. Na colheita final, eu separarei o joio do trigo. Porque, meus irmãos, eu era trigo, você era joio, eu sou joio, você é trigo. Um dia, nós era joio. A igreja não separou nós, não arrancou. Deixou caminhar esse joio que era nós dentro do trigo, para que mudasse de vida, de pensamento, de metanoia, mudança de vida, para entender e aceitar a vontade de Deus. Deus é grandioso, dá oportunidade para nós se converter. Por isso ele diz, deixa que eu separo os cabritos, as ovelhas dos cabritos. E quando Deus fala isso, eu separei o joio do trigo, os cabritos das ovelhas, ali ele faz a varredura geral. Ali é o momento que não tem mais oportunidade. Deus deu a oportunidade. Deus deixou a igreja, os padres, para pregar a palavra de Deus, trazer o Evangelho de Jesus Cristo para que nós se convertêssemos, mudássemos de vida. Mas nós não estamos fazendo como no tempo de Noé.
Deus está chamando, chamando, vem, vem meus filhos, venha, eu estou aqui, eu quero te chamar, eu quero me ofertar, eu quero me abraçar contigo. E nós estamos dizendo, Senhor, agora não, Senhor, eu sou jovem, ainda eu preciso curtir a minha vida, eu preciso ir para as baladas, eu preciso beber, eu preciso curtir porque eu sou jovem. A sua juventude pode ser destruída de uma hora para outra. A verdade é essa. A sua juventude pode ser destruída. Aproveite quando você é jovem para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Porque pode chegar um tempo que pode ser tarde. Só colocando uma coisa para nós, pode ser tarde. Até quando se Santa Amará e tolice, os tolos odiarão a ciência. Convertei-vos a minha a demonstrações. Espalharei sobre vós o meu espírito, ensinar vós a minha palavra. Aquilo que eu disse, o Espírito Santo é que faz levar nós, nos converter, nos reconhecer que eu estou errado. Espírito Santo, eu não mudo ninguém, você não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo, é Deus. Existe uma história que eu vou tentar resumi-la. Tinha um homem que era possuído pelo encardido. Não tinha ninguém que fosse na casa desse homem. Tinha medo. Era um homem bruto, violento. E ninguém conseguia falar com ele porque ele não aceitava nada. Quando foi com uns anos depois, vira aquele homem numa praça, bem vestido, barba tirada, cabelo cortado, e ficaram impressionados com aquele homem. E o cidadão foi até lá e perguntou: você não era fulano? Era. Aquele homem morreu. Eu nasci pela graça de Cristo. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a ler a Bíblia lá em casa. Alguém deixou uma Bíblia na minha porta. E eu encontrei e comecei a ler. E aquilo que eu ia lendo, eu fui vendo na minha vida o que eu fazia e fui me arrependendo. E a palavra foi me transformando. Por isso que diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia. Vá para a igreja. Vá para um grupo de oração. Tantos movimentos que Deus suscita dentro da igreja com grandes dons e carismas. Busque. O Espírito Santo fará a obra acontecer em nossas vidas. Uma vez que recusaste o meu chamado, uma vez que muitas vezes nós recusamos o chamado de Deus, quando Deus nos chama através de alguém, através da palavra, ou através de uma pessoa, a gente recusa. Que Deus o tenha no reino do céu. Uma vez eu chegava para uma pessoa e dizia assim: meu irmão, vamos ler a Bíblia? Ele disse: não, porque a Bíblia me compromete que Deus tem ele no reino do céu. Mas realmente a Bíblia nos compromete com a verdade, porque a verdade liberta, meus irmãos. A verdade salva, muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Dando continuidade, uma vez recusando me chamando, recusou o meu chamado. Ninguém prestou atenção quando a estendi as minhas mãos. Uma vez negligenciais todos os meus conselhos. Quantas vezes nós negligenciemos conselho do Senhor ou conselho daquelas pessoas sábias, conselho do padre, do diácono.
de uma pessoa que deu um conselho bom, a gente não aceita, não quer. Por quê? Porque a gente não quer os conselhos. Por isso que dizem, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Sabe por que a gente não quer muitas vezes ouvir um conselho de uma pessoa? Porque a gente quer ouvir o conselho daquilo que a gente quer. E o conselho às vezes vem contra aquilo que eu não quero, contra a minha vontade. Eu quero isso, mas o conselho vem contra aquilo que eu quero fazer. Aí eu me revolto, aí eu fico chateado. Eu não quero aquele conselho. Se afaste daquela pessoa, porque aquele conselho, meu irmão, se você é de Deus, você não vai dar um conselho que não é segundo o coração de Deus para uma pessoa. Você dá um conselho santo e sábio para aquela pessoa. Um conselho pela graça do Espírito Santo. Né? Mesmo que se zangue comigo, se chateie, fique mal comigo, eu rezarei por você, sem sombra de dúvida. Mas eu não vou te dizer para você que está certo aquilo que está errado. O que está errado, o que está certo, está certo. Né? Não adianta. Se a palavra de Deus diz, o catecismo da igreja confirma, está dizendo, eu não posso ser contra o catecismo da igreja, a doutrina da igreja e a palavra de Deus, não posso. Então, se você diz assim, eu vou fazer isso porque eu queria um conselho, mas o conselho muitas vezes não é aquilo que a gente quer, é o contrário. Então, aceite o conselho quando vier ao contrário, a tua vontade e o teu querer. Versículo 28 diz, então me chamarão, mas não me respondereis, procurarei, mas não me atendereis, porque detesta a ciência e lhe impor o temor ao Senhor, porque repelem os meus conselhos, com desprezo minha exortação, e comerão fruto do seu erro. Comerão, pagarão, comerão o fruto do seu erro. Sofrerão as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Por isso que muitas vezes eu digo que trago consequência ainda da minha vida errada, depois de 35 anos, ainda trago as consequências do meu pecado, dos meus erros. Confessado, sim, confessei. Busco mudar todos os dias, sim, mas ainda tem sequelas. Interessante. Por causa de quê? De não ter ouvido os conselhos sábios da palavra de Deus, da igreja e dos pais. A gente quer fazer aquilo, já sou de maior, já tenho 16, já tenho 20 anos, não sei o quê, já sou dono, nós não somos dono de nada, tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor, nós apenas somos administrador daquilo que é de Deus. Nem o cabelo da sua cabeça fica branco ou cai, se não for permitido por Deus. Comerão fruto dos seus erros, né? Sofrerão, comerão aquilo que você fez, praticou. Por isso tem muita gente sofrendo, porque tem muita gente angustiado, que não aceita a mudança, a transformação que Deus quer para a vida. Oh, meu Jesus, misericórdia. E não aceitarão seus planos, porque a apostasia, todos os que matam, deixando o insensato, o perde. Aquele que escuta, porém, habitará com segurança e vive tranquilo, sem recear dano algum. Esse versículo 33 é uma grandeza, finalizando a beleza, o amor de Deus. Olha o que ele diz: aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear
dano algum, porque vive de acordo com o querer e a vontade de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Quem orientou? Deus falando através de Salomão, o Espírito Santo conduzindo Salomão, dando essa palavra de sabedoria para mim e para você, através de Provérbios, né? Livro, como eu disse, esses livros todos são riquíssimos. Sabedoria, Eclesiástico, Salmo, Cântico dos Cânticos, Eclesiástico e Eclesiástico. Meus irmãos, minhas irmãs, não despreze aquilo que Deus tem para você. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito seu vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, penetrai no meu coração, para que essas palavras, Senhor, que eu ouvi agora, ela fecunde no meu coração, na minha alma e na minha vida. Que o Espírito Santo de Deus me conceda a graça de vivenciar cada dia o teu amor e a tua palavra, que é para mim o refrigério para a minha alma, é o acalento do meu coração, é a paz e o sossego na noite de sono. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chama a refletir, a fazer uma reflexão da nossa vida e a acolher no nosso coração, na nossa mente, e deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir o que é sagrado, o que é graça, o que é bênção de Deus para a nossa vida, e fechar nossos ouvidos, nossos olhos e nossa boca para as coisas ruins que o mundo oferece. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine completamente em nossos corações, que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia, a cada momento da nossa vida. Eu peço a intercessão e peço a graça do Espírito Santo e a intercessão dos santos. E aqui eu quero pedir a sabedoria, a intercessão de uma grande santa doutora da igreja, que não tinha estudo, mas tinha uma sabedoria divina, Santa Catarina de Sena. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. E se Deus nos abençoar a cada dia, retornaremos com outro capítulo na próxima, se Deus nos permitir. Que Deus te abençoe. Compartilha o máximo que você puder. Deixa o teu like, o teu joinha, pede para as pessoas, envia para os teus amigos, tá bom? Obrigado, um forte abraço, que a paz do Senhor esteja contigo. Paz e bem.